O Chapéu do Mago, Dr. Ítalo Marcilli, parte 5, Uma semente grega. Se você investigar as primeiras conferências de Jung na Suíça, descobrirá que ele passava de 4 a 5 horas falando sobre mandalas. É sério, muitos tomavam um trem para assisti-lo falar durante horas sobre mandalas e a formação do universo a partir delas. Essa é uma das coisas de que a psicologia é feita. Só hoje, em uma sociedade e um tempo bastante esquisitos como os nossos, é que praticamente tudo aquilo que é amplo, profundo, simbólico e penetrante fica perdido. E daí é que surgem essas pessoas que acham que a psicologia é feita de meia dúzia de técnicas. Não, a psicologia não é a maleta de ferramentas com as quais o psicólogo aperta os parafusos soltos da cabeça do paciente. Ela não é um amontoado de técnicas exaustivamente descritas em tratados e artigos científicos. Ela lida com algo tão complexo e profundo que não poderia esgotar-se aí. Exige uma linguagem e uma percepção simbólicas e filosóficas, e é disso que tratarei aqui. Certa vez, fui jantar na casa de um amigo de longa data, padrinho de um dos meus filhos. A esposa dele, exímia cozinheira, na época cursava gastronomia, e seus jantares eram sempre ótimos, ainda são. Em um deles, ela me mostrou alguns azeites que havia trazido de uma viagem e me convidou a experimentar um azeite grego com pão. Foi então que eu descobri que azeites gregos são excelentes. Na verdade, são uma das melhores coisas que a Grécia produz há milênios. Lá, eles têm por tradição a arte do cultivo de azeitonas. Um tempo depois, assisti uma aula do Julian Marias, na qual ele comenta a origem da filosofia na Grécia. E de passagem, observa como é estranho que a filosofia tenha surgido em um país de agricultores, pobre e pequeno, onde não havia mais que 4 gatos pingados pastoreando cabras e cultivando azeitonas. A imagem daquele fruto tradicional grego não saiu mais da minha cabeça. A azeitona dá origem ao azeite, que é empregado em nossa cultura com uma série de finalidades, como tempero culinário, como medicamento, como combustível para lamparinas. Pelos antigos, ele também era empregado para besuntar o corpo de atletas e lutadores, diminuindo o atrito durante os exercícios ou combates. O azeite simboliza esse elemento que, ao mesmo tempo, conserva e prepara para a batalha. Há um outro fruto tradicional e que também nos chama muita atenção, o figo. A pessoa com o mínimo de cultura escriturística e de sensibilidade estética, ao olhar para um figo, haverá de se lembrar daquela passagem emblemática das Escrituras. Se você não tem religião, não seja um implicante quando eu falar de Cristo. A religião é uma prática e a Sagrada Escritura é um registro simbólico e histórico dos eventos que iluminam a nossa existência. O próprio Jung fez uma análise arquetípica de vários elementos escriturísticos. Então, se isso lhe confortar, entenda as Escrituras como Jung as entendeu, mas saiba que haverá uma perda. Cristo andava à beira da estrada. Quando sentiu fome, avistou uma figueira junto do caminho. Ao aproximar-se dela, porém, percebeu que só havia folhas e nenhum figo. Ora, uma árvore frutífera deveria dar frutos. Uma figueira deveria dar figos. Ele então amaldiçoou a figueira, dizendo: nunca mais alguém coma fruto de ti. A árvore secou imediatamente. Mateus 21, 18, 22 e Marcos 11, 12 e 14. Alguns podem se perguntar por que é que Cristo, generoso como era, ao constatar que a figueira não dava frutos, ao invés de amaldiçoar, não a abençoou.
ele poderia mesmo ter abençoado a figueira e feito com que ela desse frutos. Na multiplicação dos pães e dos peixes, por exemplo, ele parece ter adotado uma postura diferente daquela que adotou com a figueira. Havia poucos peixes e poucos pães, e as pessoas estavam com fome. Sabendo disso, ele tomou o pouco que havia nas cestas, 5 pães e 2 peixes, e abençoou. Com sua bênção, o alimento foi multiplicado de modo a saciar a fome de mais de 5.000 pessoas. Mateus 14, 13 e 21, Marcos 6, 34 e 44, Lucas 9, 10 a 17 e João 6, de 1 a 13. Se ele foi tão generoso na multiplicação dos pães e dos peixes, por que não o foi com a figueira? Porque ele olhou para ela e a amaldiçoou, fazendo com que a secasse? Ao fazermos uma análise simbólica da figueira e da azeitona, comparando-as, notaremos uma diferença essencial entre os frutos. Nas análises hermenêuticas que os grandes homens que se debruçam sobre as Escrituras deram sobre essa passagem da figueira, vemos em regra apenas um tipo de explicação tradicional. O Cristo amaldiçoou a figueira porque ela não dava frutos e porque tinha apenas folhas. As folhas são um elemento aparente, mas a finalidade da árvore frutífera é, em verdade, produzir frutos. Logo, se a árvore não dá frutos, não está fazendo o que deveria fazer. Muitos daqueles que interpretam as Escrituras viram na figueira estéril, em sentido mais amplo, a figura de todos os homens que não dão os frutos da fé, ou seja, que aderem à religião, mas ficam guardados em si mesmos. A figueira é a imagem do sujeito que exibe espalhafatosamente coisas sem sentido algum, enquanto esconde para si o essencial. Na parábola dos talentos, Mateus 25, 14 a 30, de modo similar, Cristo conta sobre um servo mau e preguiçoso, que medroso escondeu debaixo da terra um único talento, uma unidade contável que equivalia mais ou menos a 50 quilos de prata recebido do patrão. Antes de fazer uma viagem, esse patrão havia confiado uma quantia em dinheiro, em talentos, diferente a cada um de seus 3 servos. Os 2 servos que receberam mais investiram o dinheiro e quando o patrão voltou, recebeu de volta o valor multiplicado. Estes 2 foram reconhecidos como servos bons e fiéis, e o patrão, vendo que haviam sido fiéis no pouco, deu-lhes a intendência sobre muito. Já o servo que recebeu apenas um talento, enterrou-o. O senhor, ao regressar e não ver seu talento sequer corrigido, chamou o servo mau e preguiçoso e disse que deveria ser lançado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Nessa parábola, o servo mau e preguiçoso é tradicionalmente entendido como a figura daquele homem estéril, que esconde o que ganha, que guarda a sua vida para si mesmo. É um convite a que desenterremos nossos talentos, tornemo-nos mais produtivos e coloquemos nossos dons a serviço dos outros. De volta à figueira, na explicação mais tradicional da passagem, o Cristo amaldiçoou aqueles que não revelam o seu interior, que se escondem, ou seja, que não dão testemunho do Cristo, mas está apenas uma das explicações. O fato é que se pusermos um figo ao lado de uma azeitona, veremos uma diferença fundamental entre eles. A azeitona tem uma e somente uma semente, ao passo que as sementes de um figo são incontáveis. Ao comer um figo, ninguém separa as sementinhas da polpa. Isso nem é possível. E é por isso que o figo é um fruto que se come inteiro. Acontece que hoje em dia as pessoas não têm qualquer sensibilidade estética ou pensamento simbólico. Elas são incapazes de entender que ambos os frutos estão na raiz da possibilidade da filosofia dos gregos e também na raiz da maldição que o Cristo lança sobre aquela fruta com inúmeras sementes indistintas. São uma imagem, um espelho da nossa atuação diante da vida.
Quando fui morar com o professor Olavo de Carvalho em 2007, eu queria aprender certas coisas nas quais estava interessado. Se por um lado eu não tinha ido lá a passeio, por outro eu também era um idiota completo. Então comecei a lançar-lhes várias perguntas, dia após dia, uma atrás da outra, e uma totalmente diferente da outra. Eventualmente, com muita tranquilidade, sem nenhum tipo de ofensa ou grosseria, o professor Olavo me colocou em meu lugar, dizendo que um idiota consegue levantar mais questões que 1000 sábios são capazes de responder. Era como se ele dissesse: seu figozinho medíocre, você está amaldiçoado e irá secar. Há tantas sementes dispersas em você, há tantas perguntas desconexas em sua cabeça que não irão frutificar, que o melhor é que você fique quieto. É isso o que simboliza o figo. Ele é um fruto cheio de pequenas sementes dispersas e remete a um pensamento disperso, a um modo disperso de viver. Os camponeses de Atenas cultivavam azeitonas por excelência. Ela é o símbolo da pergunta perfeita, bem colocada e incisiva. É o símbolo mesmo da filosofia. Em um só caroço está contido toda a possibilidade de brotar uma nova oliveira, em todo o seu esplendor. É preciso aproveitá-lo. Infelizmente, essa visão simbólica foi perdida hoje em dia. A cultura e a filosofia gregas não dão o alvo a que nosso olhar precisa se dirigir. O centro mesmo das perguntas fundamentais, a partir das quais brotarão coisas muito importantes. É como Julian Maria certa vez disse em uma de suas aulas: é estranho e quase que surpreendente que uma nação relativamente pequena, com alguns camponeses e soldadinhos, tenha formado 2/3 da cultura ocidental por milênios. É espantoso. E é igualmente estranho que as faculdades de filosofia de hoje não tenham por foco a formação de seus alunos na cultura grega, ao menos nos primeiros 2 ou 3 anos de curso. O que é a filosofia? O que ela tem para indicar? Por que ela pode nos nutrir? Como ela pode abrir nossos olhos? Como a filosofia pode acrescentar algo ao nosso modo de ver as coisas, de forma que possamos olhar para o ser humano como um todo, em uma perspectiva mais ampla? Bebemos da cultura grega há 2400 anos. Ainda hoje pensamos utilizando as categorias gregas. Portanto, se temos a pretensão real de entender a alma humana, de entender o que é o homem e que este é lugar em que ele está inserido, então necessariamente teremos que voltar nossa atenção para a cultura grega em algum momento. Neste livro, nós o faremos mais de uma vez. A quebra do paradigma sofista. Entre os gregos famosos, 3 são famosíssimos. Ainda que você não conheça nada da cultura grega, ao menos destes 3 gregos você já ouviu falar: Sócrates, Platão e Aristóteles. Não temos nenhum texto escrito por Sócrates, como você deve saber. Ele foi um soldado, lutou na guerra de Peloponeso e era um sujeito que simplesmente andava por aí falando com as pessoas. Ele falou, lecionou e escreveu algumas coisas, mas não temos registro dele. Só o conhecemos por meio de Platão e Xenofonte, que eram seus discípulos. Platão armou toda a filosofia socrática, que era em primeiro lugar oral explicativa. Mas não temos registro de toda ela. Temos somente alguns textos que Platão nos deixou redigidos em forma de diálogos. Na verdade, todos os textos de Platão são diálogos entre Sócrates e outras pessoas. E essa é nossa maior fonte de informação sobre o pensamento socrático. E a escrita de Platão não é de difícil leitura, justamente por serem conversas. Não são textos filosóficos entediantes e secos. É possível ler, por exemplo, um livro como A República com certo nível de compreensão.
Em termos de história da filosofia, sabemos que muito do que está posto na boca de Sócrates já é filosofia do próprio Platão. Isto é, muitas das perguntas e respostas socráticas foram colocadas pelo próprio Platão. Provavelmente, o pensamento de Sócrates não era exatamente aquele exposto por Platão, mas isso não faz diferença para nós. Outro grego famosíssimo e tão importante quanto Sócrates e Platão é Aristóteles. Do que está na cabeça de um homem ou mulher ocidental, 80% ou veio das novelas da Globo e dos filmes de Hollywood ou veio de Aristóteles. As próprias novelas e os filmes de Hollywood, aliás, baseiam-se em categorias aristotélicas, por mais que isso não ocorra conscientemente, na maioria das vezes. E, embora provavelmente não o saiba, você também pensa aristotelicamente. Eventualmente, entraremos em crítica cultural na história da filosofia. Esta é uma dessas ocasiões. Acontece com o pensamento aristotélico, o mesmo que acontece com o cristianismo. Darei um exemplo. Você pode ser ateu ou não cristão, mas aqui no Ocidente você só o é em função do cristianismo. Não existe ateísmo puro e simples. O que existe é uma ciência não desenvolvida do ateísmo comparado. O ateu cristão é de um jeito, o ateu muçulmano é de outro, o ateu judeu é de outro, o ateu hindu é de outro, o ateu budista é de outro ainda. O ateísmo é sempre ateísmo em relação à religião de base. Por sua vez, a filosofia moderna que nega as categorias aristotélicas está, na verdade, negando o jeito aristotélico de pensar. Ela não inventou algo a partir do nada. É sempre uma contraposição ao aristotelismo. O próprio Alfred Whitehead, grande comentarista de filosofia, diz que a filosofia ocidental inteira não passa de uma coleção de notas de rodapé à obra de Platão. Nietzsche, Heidegger, Fichte, Hegel, Scheler, a filosofia de todos esses modernos não passa de nota de rodapé ao que Platão escreveu. O pensamento grego é olival. Como a oliveira, ele produziu uma semente una e consistente, que realmente germinou e deu muito fruto. A filosofia contemporânea, por outro lado, é como a figueira. Se produziu algo, foram centenas de ideias e sacadas sem unidade, como as sementinhas dispersas de um figo. Aristóteles ensinou-nos a pensar. Herdamos um mundo absolutamente óbvio. Afinal, nascemos no século XX ou XXI, em um momento da história em que tudo está à nossa disposição, pois não foi dado por alguém do passado. Temos luz elétrica, utensílios domésticos, Google, iPhone, MacBook, teorema de Pitágoras, regras de composição literária, técnicas medicinais. Tudo isso existe e hoje está à nossa disposição, mas nem sempre foi assim. É fácil para o homem atual observar que a Lua possui uma continuidade. Ela é nova, crescente, cheia e minguante. Nova, crescente, cheia e minguante. Mas imagine quantas gerações de homens precisaram observar e documentar esse fenômeno para que você possa se referir a ele hoje? Naturalmente, até certo momento da história humana, as coisas não eram tão óbvias e estabilizadas assim. Houve necessidade e esforço para conquistar essa estabilidade. O alemão Bruno Snell escreveu um livro fantástico chamado A Descoberta do Espírito. A edição brasileira apresenta-se com um título diferente. A obra é difícil de ler e não é uma leitura prazerosa, mas contém uma análise muito interessante. Partindo de textos literários, e em especial de textos poéticos, Snell argumenta que a noção de espírito e de unidade do homem nem sempre estiveram claras na história da humanidade. Ele nota que na Ilíada e na Odisseia, epopeias atribuídas a Homero, não há palavras que designem consciência, alma ou espírito. O termo psique refere-se à alma que se esvai do corpo morto.
Aparecem com frequência, contudo, termos que se referem a funções como timos, órgão ou sede das emoções, e nous, mente, órgão ou sede do pensamento. Tampouco há uma palavra para corpo de um homem vivo. Soma é empregado para designar um cadáver. Em lugar de um termo único para o corpo, são empregados nomes de partes ou órgão do corpo, como cabeça, olhos, mãos, coxa, fígado. Isso se daria, segundo Snell, porque na poesia homérica não havia ainda uma visão integral do corpo nem uma ideia abstrata de sujeito. O despontar da individualidade teria vindo mais tarde com os poetas líricos arcaicos, como Arquíloco, Safo, Anacreonte, que deram a conhecer e exploraram novas regiões da alma. Esse desenvolvimento posterior de uma consciência individual também se veria refletido na vida política, na religião, nos artistas plásticos e nas primeiras escolas filosóficas que então surgiram. Eu sou o Ítalo, você é o fulano, ela é a ciclana. Há mesmo uma unidade nas coisas, e é maravilhoso que possamos pensar assim. Somos de fato privilegiados, por assim dizer, pois herdamos um mundo no qual esse primeiro esforço da inteligência já foi feito por homens notáveis que viveram antes de nós. Aristóteles, um desses homens notáveis, entrou na história do pensamento humano em um momento no qual já havia alguma consciência de que as coisas têm uma unidade, uma estabilidade precisa. Mas algumas noções que temos como certas hoje em dia, tais como a do homem enquanto unidade, ou ainda noções mais importantes como a da verdade, eram coisas sobre as quais ainda não havia certezas àquela época. Sócrates, Platão e Aristóteles surgiram em um momento da história no qual havia um esforço sincero por alcançar a percepção de algo estável, esforço este que vinha se desenvolvendo há séculos. Em Atenas, eram bastante comuns os debates e argumentações públicas em tribunais, assembleias e outros contextos. Nesses debates, opiniões diferentes eram confrontadas, mas não eram opiniões quaisquer, nem meros achismos. Tratava-se da doxa, opinião ou crença, mas a doxa grega não corresponde ao que hoje entendemos geralmente como opinião. Hoje em dia, com as redes sociais, todos se julgam no direito de opinar sobre tudo, sobre assuntos que nunca estudaram, sobre temas a respeito dos quais não leram uma mísera página. Tornou-se comum ver um sujeito que nem sequer é alfabetizado, que nunca leu um livro na vida, ter a ousadia de tentar debater com uma pessoa que estudou um assunto por décadas, opinando sobre aquele objeto de estudo. E o que é pior, o sujeito ainda tem o descaramento de achar que sua opinião é gloriosa e que as pessoas têm a obrigação de lhe dar atenção. Ora, a opinião vulgar de um sujeitinho como esse não é como a doxa grega, mas como diz o ditado, é como bunda. Cada um tem uma e ninguém tem a obrigação de dar atenção a de ninguém. Se um paspalhão se julga no direito de emitir uma opinião ridícula, eu igualmente reclamo o direito de não prestar-lhe atenção e de não levar a sério o que ele diz. Afinal, ele não se dedicou a estudar o assunto nem por um minuto. A doxa, segundo Platão, é uma opinião a que se chega a partir daquilo que é captado inicialmente, ainda que não é um conhecimento seguro, episteme, nem capta as verdades supremas, mas tampouco se reduz ao achismo que encontramos atualmente na arena das redes sociais. Aristóteles diferencia ainda um tipo especial de opinião, endoxon, que seria uma opinião ou crença mais estável, dotada de algum renome, reputação ou glória, por ser a opinião de homens sábios e notáveis ou opinião comum à maioria, já tendo passado por vários debates anteriores na cidade. Como eu dizia, quando vieram esses três filósofos, já havia um esforço para alcançar a percepção de algo estável que se vinha desenvolvendo há séculos.
E a escola dos pensadores que desenvolveram honestamente visões estáveis sobre questões relevantes chamava-se sofística. Alguns dirão: puxa, sempre pensei que os sofistas fossem sujeitos maus que querem nos convencer de algo. Bem, sim, eles querem nos convencer de algo, mas não são necessariamente maus. É claro que um sofista hoje não teria lugar no hall da moralidade, pois a técnica da descoberta da verdade já foi desenvolvida. Porém, antes de Sócrates, Platão e Aristóteles, é de uma série de pensadores que deram continuidade a seus pensamentos. A maneira sofística era a única forma de estabilizar certas coisas, tais como os princípios da lei, da justiça, do direito natural e das operações da alma. Os filósofos sofistas tentavam chegar a algo estável com um esforço honesto e sincero, mas esse algo estável ainda não havia sido confrontado por um outro pensador grande que a tivesse estabilizado. Até que Aristóteles apareceu. A grande descoberta de Aristóteles foi a seguinte: é possível confrontar as opiniões gloriosas em uma técnica chamada dialética. Isso nos parece muito óbvio hoje, mas foi o Estagirita quem inaugurou essa possibilidade em nosso pensamento.